E vocês têm quer dizer, um par, né? Que é a Patrícia, que ela é aluna, mas está lá no período, né? Eu não tenho nada a ver com o veredito. Eu nem sei, eu fui lá só para falar o seguinte, vocês três vão, em base das argumentações, vocês vão colocar o veredito final para o grupo e falar o porquê. Sabemos que quem ganha, quem perde, é lógico, né, gente? Quem ganha fica mais feliz. Mas quero voltar a falar que os dois lados estão de parabéns. Todos os dois foram muito bem, tá? Eu sei que essa demora é porque eles estão debatendo, né? Mas eu falei que vocês têm que... Porque tem que sobreviver, Bom, Patrícia, então, nós já nos reunimos, ok? E o Geraldo, né, representante do jurado, do corpo jurado, ele vai colocar o posicionamento, né, do corpo de jurados, ok? A decisão do corpo de jurados. Ele vai ler o veredito. Bom, diante do que nós apresentamos aqui, né, a argumentação, né, a maneira como vocês posicionaram, sobretudo os autos, o que realmente, né, aconteceu, o que está sendo julgado, nós percebemos de antemão, né, é importante falar isso, as estratégias de argumentação que vocês usaram, né, nós percebemos que a defesa, no caso das rãs, ou da monarquia, se assim pode dizer, né, foi assim, incisiva em muitos momentos. Né, não é uma causa muito fácil, nós sabemos disso, e vocês foram assim, estratégicos, usaram muito bem a argumentação. Né, sabemos também que existem pontos que são favoráveis, né, a vocês, no sentido de que existe ali uma monarquia, existem leis, né, que por sua vez devem ser observadas, embora também não seja proibido, né, um ato, né, de manifestação, de querer mudar, né, isso não está escrito também, enfim, em sociedade nenhuma, até porque as mudanças acontecem justamente por infringir algumas leis, senão você não vai conseguir mudança nenhuma. Então nós percebemos que, embora vocês tenham sido bem incisivos, a argumentação foi muito bem feita, a estratégia de defesa muito bem feita, né? Nós percebemos também que existe um outro lado, no caso o pessoal que defendeu o Pintacil, que se olhar pelo aspecto, eu diria no caso, da causa em si, né, há um ponto já favorável no sentido de observar as mudanças que hoje todos desejam, que alguém, no caso o personagem Pintacil, ele sofreu as consequências de buscar essa mudança, conforme a gente vê na história, tantos revolucionários passaram por isso. Então tem tudo isso favorável. E por outro lado, além disso, nós percebemos também, né, na defesa do Pintacil, né, o uso muito bem articulado da linguagem. Vocês foram extremamente assim, foram bem, não só, eu acho que a defesa foi mais estratégica, vocês foram mais técnicos na defesa, no sentido de ir aos autos, usar bem a linguagem, defender essa causa do Pintacil, enfim. Os dois lados se posicionaram muito bem, defenderam muito bem, fizeram uso muito bem dos autos, interpretaram muito bem os fatos e usaram muito bem isso a favor, né? A gente percebeu no caso de vocês, como vocês usaram em momentos oportunos isso, enfim. Então acho que a defesa como acusação usaram muito bem, foram felizes nessa defesa aqui. Né? Nós não temos... Você passa rapidinho antes do veredito? Tá ok. Eu quero explicar quem vai dar o veredito. É o juiz e nós estamos explicando como que vocês agiram aqui. Agora de uma maneira imparcial, né, até como professor de língua portuguesa e que lido com a linguagem, eu só tenho que parabenizar a vocês pela maneira como vocês usaram. A princípio eu pensei que fosse até fácil julgar isso aqui, não mesmo. Mas vocês foram tão bem na defesa de uma causa, né, como essa, que deixou-nos assim, numa situação assim, até difícil nesse sentido. E eu só tenho, acho que nós só ganhamos com isso, porque nós fomos com uma aula de argumentação, de uso muito bem da linguagem, enfim. Então, assim, eu particularmente, e tenho certeza que meus colegas também ficaram muito felizes em ouvir, né, vocês hoje nesse momento aqui. Tá? Se eu pudesse optar pelo empate, vocês também. Antes de passar para o Júlio,
Só um minutinho, gente, eu sei que vocês estão morrendo de pressa, né? Mas eu queria agradecer vocês, né, pelo empenho, tá? Pelo apoio. Todos vocês sabem do momento difícil que eu estou passando, né? Mas isso não limitou vocês, né? E que eu tenho muito orgulho mesmo de vocês, dessa turma, né? Ei, gente! Gente, e aí lembrando que no terceiro período vocês vão ter 3 disciplinas de direito, isso pode ser bom, né? E aí a gente também queria agradecer de coração ao Júlio, né, que veio nos ajudar. Que caiu de gaiato. Foi muito bom a percepção de uma colega de vocês também. Lá no dia plateia. É isso mesmo. Eu quero agradecer, Simone, pelo convite. A Simone é uma colega de há muito tempo. Nós estamos aí antes da... Antes do sucesso. Eu vou ser rápido. Eu sou acho que eu preciso dizer, né, muita coisa. Não, eu queria agradecer. Eu acho que foi um momento enriquecedor para mim. Eu fiquei surpreso com a capacidade de vocês, de argumentação, de domínio. Assim, fiquei surpreso mesmo. Eu não esperava que eu encontrasse uma turma tão articulada, né, tão bem posicionada, tão bem preparada. E segundo período, né? Sim. Parabéns, vocês vão longe. Né? E conforme os fundamentos legais e as minhas prerrogativas de juiz, né, eu vou dar o veredito, né, de acordo com a decisão do júri. E o veredito foi que o Pitacilgo é inocente.